De Vossa Excelência. Senhores ministros, alguns meses atrás, eu viajava de Lisboa para Brasília, num avião da TAP. Ao meu lado sentava-se um português que acabou conversando comigo durante a viagem. Ele era um engenheiro português, presidente de um famoso instituto, e eu lhe perguntei, no correr da viagem, o que vinha fazer aqui. Ele disse: estou dando assessoria à Casa Civil da Presidência da República. Mas que tipo de assessoria? Não, eu estou modelando PPS, concorrências públicas. E eu perguntei a ele: mas a sua empresa portuguesa é uma empresa famadíssima na Europa, e eu posso até lhes dar o nome depois, não tenho nesse momento em mãos. Mas a sua empresa participou de alguma licitação? Ele disse: não. Absolutamente, eu estou sendo pago pela Inglaterra, mas trabalhando para a Casa Civil da Presidência da República? Ele disse: sim. Mas por que a Inglaterra estaria lhe pagando para que a sua empresa fizesse uma formatação de concorrências e de projetos do governo brasileiro? Ele disse: pois o senador, é evidente que eles têm interesse nas informações. Eu quero com isso dizer que não me surpreende essa revelação do Edward Snowden. Essas coisas têm acontecido há muito tempo sem informática. Eu lembro aqui o container arrombado com os dados de petróleo da Petrobras da Bacia de Campos, cadeado trocado, não pôde ser aberto pelo pessoal da Petrobras. Qual era a empresa que transportava esses dados e manejava esse container? Era Halliburton, do Dick Cheney, presidida pelo Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos. Eu me reporto nessa história toda àquele livro do Fernando Henrique com o Enzo Faleto, da dependência como instrumento de desenvolvimento, aquela convicção que o Brasil precisava se ligar aos Estados Unidos, porque nós não tínhamos mais empresários, não tínhamos tecnologia, não tínhamos liderança, e que só no processo de dependência nós poderíamos evoluir economicamente, industrialmente. Mas, de repente, o Edward nos diz que os Estados Unidos estava espionando o Brasil. Quem é esse Edward? Ele era funcionário da Booz Allen. E esta empresa foi responsável pelas consultorias estratégicas do governo Fernando Henrique. Incluía-se aí desde o Brasil em Ação, primeiro governo Fernando Henrique, o Avança Brasil, segundo governo. Todos os trabalhos financiados pelo BNDES eram feitos pela empresa Booz Allen, onde trabalhava o Edward Snowden. Caracterização dos eixos nacionais de desenvolvimento, Programa Brasil em Ação, Consórcio FIP. Essas informações são da Carta Capital, foram publicadas hoje. Alternativas para a reorientação estratégica do conjunto das instituições financeiras do Brasil. Planejamento da Booz Allen. Relatório de saneamento básico e transporte urbano, Consórcio FIP, Booz Allen e Hamilton, BNDES, Ministério da Fazenda, em São Paulo, em 2000. E vamos mais adiante com isso. Ela foi a mentora intelectual de uma série de estudos e pareceres contratados pelo governo do PSDB. Então eu não me surpreendo, de repente, como 80 deputados federais do Brasil votaram contra a censura que se pretendia fazer à situação do presidente da Bolívia e as revelações do Snowden na Câmara Federal. O PSDB votou a favor. Eu não diria que nós temos agentes infiltrados na Câmara Federal, mas está faltando informação. Por isso uma reunião como essa é importante. Está faltando informação sobre o que acontece no Brasil. Estudos dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento foi realizado por esse consórcio no Brasil. Booz Allen Hamilton do Brasil, consultores com suporte da Bechtel International Corporation e Banco ABN AMRO. Mutirão, até consultoria do banco foi pago com dinheiro público pelo governo federal. Então, o planejamento vem sendo feito por esta empresa, que foi contratada pelos Estados Unidos para fazer a escuta e o monitoramento das informações. Isso tudo deriva da teoria da dependência, daquele momento em que o Brasil desistiu de ser nação
em um momento que se altera com a mudança de governo, mas não se altera, Zaratini, com a profundidade que a gente gostaria. Os portugueses, financiados pela Inglaterra, continuam trabalhando para a Casa Civil, formatando projetos. E, inclusive, eu lembro aqui, quando a Raytheon ganhou o consórcio do Projeto Sivan, e o nosso presidente Fernando Henrique telefona para o presidente dos Estados Unidos para comunicar que, conforme ele havia pedido, solicitado, estava fora a Thomson Martin Marietta e a Raytheon era a titular da concorrência. Então, esse imbricamento foi, sem a menor sombra de dúvida, parte da vontade do governo brasileiro até esta mudança. Uma mudança que, afinal de contas, não foi tão profunda assim. Ela acabou sendo levada também pela inércia. E nós temos agora, embaixador patriota, uma oportunidade. Eu não pediria que agíssemos com brutalidade em relação aos Estados Unidos. Eu dispenso qualquer adjetivação daquela adjetivação anti-imperialista antiga. Mas nós precisamos de informação. E o próprio Estados Unidos da América do Norte precisa de informação. Nós não temos condição de confronto, mas nós temos condição de esclarecimento. E nós não podemos perder a oportunidade, e já perdemos, negando asilo liminarmente ao Edward Snowden. Mas não vou fazer a crítica dessa atitude, também foi feita. É uma coisa acabada, terminada, não vamos voltar atrás nesse momento. Mas seria extremamente interessante que o governo brasileiro propusesse na reunião de Montevidéu um asilo no Mercosul, liberdade de trânsito em todos os países, e que nós trouxéssemos esse Snowden a uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Senado brasileiro, para que estas coisas fossem esclarecidas. E a resistência contra essa ideia do governo mundial, essa ideia do domínio norte-americano sobre o mundo, que já enfraqueceu bastante com a quebra financeira de 2008, fosse objeto de resistência dentro dos Estados Unidos também. O Snowden, para mim, é um herói na história dos Estados Unidos. Ele é o herdeiro da tradição libertária e da coragem dos desbravadores do oeste americano, dos mocinhos que enfrentavam os bandidos com um par de revólver na cinta e que constrói a lenda libertária dos norte-americanos. A história vai esquecer do Obama, que sustenta esse sistema de informações, mas a história norte-americana não se esquecerá do Snowden. E nós não podemos perder a oportunidade de trazê-lo para conversar conosco. Só a informação pode acabar com essa ideia de domínio universal. O George Orwell é renascido como um presidente que, para mim, resgatava os Estados Unidos com ele mesmo por ser preto. 30 anos depois do Mississippi em chamas, acaba sendo a decepção que está sendo para mim e para o mundo inteiro nesse momento. Se o Brasil for ao Uruguai, amanhã ou depois, e conseguir promover um asilo coletivo no Mercosul para o Snowden, que ele seja asilado na Venezuela, mas tenha livre trânsito com o Brasil, com o Paraguai, com o Uruguai, e que nós possamos trazê-lo aqui para conversarmos sobre como funcionava esse sistema, que, aliás, todo mundo sabe como funciona. O general Elito sabe, eu sei, e os ministros sabem, mas o público em comum, a própria população dos Estados Unidos, a opinião pública, não tem a informação necessária a uma reação. E nós podemos fazer com que o asilo do Snowden seja instrumento desse processo. É a posição que eu ponho para os nossos ministros. Senador Roberto Requião, a manifestação de Vossa Excelência me inspira a submeter um requerimento à nossa Comissão de Defesa Nacional. Se esta posição não for adotada pelo governo brasileiro, essa comissão pode ir a Caracas, conversar com o senhor Snowden e fazer uma reunião extraordinária de modo que nós possamos conhecer em toto as informações que o senhor Edward Snowden está revelando ao mundo, se esta eventualmente não for a posição do governo brasileiro. Mas nós podemos ir a Caracas, se o asilo for concedido e se assim o desejar o senhor Snowden, porque a presença dele com esses elementos, eles são de fundamental importância, e até essa triangulação com essa empresa de reputação, vamos dizer assim, mundial, que é a Booz Allen, que trabalha há muitos anos para o Estado brasileiro. Eu vou submeter esse requerimento e quero solicitar
à assessoria que já faça formalizar esse requerimento Digamos para que nós possamos submeter hoje ainda à comissão. Senador, digamos, vamos esperar e você vai conversar com os senhores ministros e aí vão chegar a um entendimento. Pronto. Se eles acharem que é assim, fazemos assim. A voz do decano é sempre a voz do Senador, decano. Vamos aguardar a reunião de Montevidéu. Senador, Montevidéu. Eu tomo aqui a mesma posição que eu tomei na reunião que convocou os ministros. Eles não serão menos patriotas do que nós. E o Antônio Aguiar tem o patriotismo até no nome. Eu acho que nós temos que levantar esse problema e considerar também que talvez o asilo não tenha sido concedido no primeiro momento, porque o Executivo tem circunstâncias que não são as circunstâncias da liberdade de um parlamentar, com a impunidade e as garantias que tem. Mas eu acredito que nós podemos conversar no Uruguai sobre isso. E não acredito que uma ideia como essa não seja acatada. Eu acho que o governo brasileiro tem que tomar alguns cuidados. A presidenta tem uma viagem aos Estados Unidos, temos interesses comerciais, tem um imbricamento na política global. Mas nós não podemos perder a oportunidade de conversar com o Slode e tornar público esse esquema absurdo do Obama, que tudo vê, tudo escuta. Eu até dizia ontem no plenário, brincando, que nesse momento o Obama deve estar num telão daquele de HD, imagem ampliada, com os olhos fixos e o ouvido aguçado, escutando o que nós estamos dizendo aqui. Não é bem assim. Mas esse esquema de informação foi um esquema providenciado inicialmente pelo governo brasileiro. Sem dúvida alguma. A Buziali veio aqui convidada pelo governo brasileiro. Ela planejou o Brasil. Esse grupo português que está fazendo planejamento e formatando concorrências para a Casa Civil, pago pela Inglaterra, só existe porque a Casa Civil e o governo brasileiro admitiu. E nós temos um governo dividido, talvez também por falta de informações internas. Então, eu acho que a recomendação do senador Pedro Simão é a recomendação, como se diz do nosso decano, do menino mais velho que nós temos nessa comissão, é de bom ouvido e respeita o governo federal nas suas dificuldades e respeita a posição que tomou até agora, enquanto nós esperamos